Seja muito bem-vindo à nossa série Perguntas e Respostas com alunos da Cursoria da Seja Trainee, uma série em que eu escolho as principais dúvidas e questões para poder publicar aqui no nosso canal do YouTube. Para você que está buscando o treino de uma grande empresa que paga até R$8.000 por mês, aqui é a sua oportunidade de se capacitar e já espiar um pouco das dúvidas dos alunos e ver o que se aplica a você, não é mesmo? E a dúvida que eu tenho é o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, é o momento deles de entrada dentro da formação, e quem sabe você venha para nossa formação também, né? Será que já devemos nos inscrever em algum programa e já ir complementando a carteira de trainees? Então vamos lá, essa é a típica pergunta de aluno e eu preciso explicar um pouco mais para quem ainda não é aluno poder entender, tá bom? Normalmente 5 vezes no ano a gente faz os nossos eventos de formação gratuita. Então normalmente no mês de fevereiro, abril, junho, agosto e novembro são eventos de formação gratuita em que eu compartilho um pouco mais os principais materiais a respeito do programa Trainee e um dos materiais é chamado Carteira de Trainees. O que é a Carteira de Trainees? É uma planilha de Excel, como se fosse a carteira sua de investimento, de aposta nos programas de trainees. Ou seja, você precisa planilhar os programas que você está se aplicando e se inscrevendo. Por quê? Porque se você planilhar, você consegue medir os programas, em que fase você está chegando e você consegue mensurar a sua evolução, como se fosse um antes e depois da nossa formação, não é mesmo? Então, se você começou a tabular e entender os programas, você começa a avaliar um pouco essa evolução e isso é muito positivo para você. Por quê? Porque você começa a entender e se motivar conforme for a sua evolução, não é mesmo? E aí a pessoa está perguntando o quê, né? Será que eu já devo me inscrever logo de cara? E aí a resposta é depende, tá bom? Porque que acontece? Muita gente que vem para a formação. Então, estou gravando esse vídeo mês de março de 2024. E às vezes a pessoa vai se formar julho ou dezembro de 2024. Adianta se inscrever nos programas que nem estão aceitando julho ou dezembro de 2024? Não vai adiantar. Por quê? Porque essa pessoa que está assistindo, como é que eu posso falar assim? Olhando os programas agora abertos, assistindo dentro do site da Seja Trainee, na Cross, Companhia de Talentos, entre tantas outras consultorias, ela vai avaliar o quê? Poxa, não está aceitando o meu período, então não adianta você agora já se aplicar. Agora vamos imaginar que a pessoa ela se aplicou no período ela se formou em dezembro de 2023 e ela já está formada, ela já está elegível aos programas. Será que eu já devo começar a me aplicar? E eu ainda falo depende. Por quê? Porque dentro da nossa formação você tem uma base de estudos de lógica. São 40 horas de formação de lógica e teste de inglês. Quando você assiste minimamente a base teórica, são 8 horas de base teórica de lógica. Essa base teórica vai aumentar sua performance nos testes iniciais. Então, às vezes eu falo para os alunos, segura um pouco para poder se preparar e estudar a parte de lógica. Segundo ponto, autoconhecimento. A gente passa uma visão do que são as empresas que vão mais combinar com você. Aliás, não é nenhuma visão, é uma metodologia mesmo, tá? Então a gente vai passar por um caminho, um percurso muito claro, de sequências de aulas que vão te ajudar a poder escolher com maior discernimento as empresas que combinam mais com a sua cara. Então imagina que você está escolhendo melhor as empresas com mais base para os testes iniciais e isso no período de um mês, tá? Então, quando você consegue esperar e se controlar nesse período de um mês, quando você vai se aplicar e se inscrever, você vai estar sendo mais efetivo na sua inscrição. Por esse motivo, eu não falo para sair que nem um louco se inscrevendo. Agora, Luiz, nesse primeiro mês eu posso me inscrever em 1, 2, 3 programas? Posso, não tem problema, não posso, às vezes não preciso perder essa oportunidade, percebe? Mas saiba que você está montando a sua carteira de trainees, ou seja, no período de 3, 4 meses, você vai ter lá 10 inscrições. E dessas 10 inscrições, em média, tá? Às vezes pode ser um pouco menos, um pouco mais, pode ser 12, 14, 7, 8, depende de cada pessoa. Isso é um traço médio ali, tá? E quando eu falo 10 inscrições para 3 dinâmicas, uma entrevista final, que eu falo que é nosso termômetro trainee, se você está muito acima da média, é sinal que a sua aprovação vai chegar. Se você está muito abaixo da média, é sinal que você precisa rever um pouco essa estratégia. Então vamos dizer assim, né? Vamos imaginar que você se inscreveu fez 15 inscrições, chegou em 5 dinâmicas e já em 3 fases finais, tendo a te dizer que a sua aprovação está aí, né? Se já não está aprovado. Agora vamos imaginar que você fez 15 inscrições, fez uma dinâmica, 0 fases finais. O que aconteceu? Talvez esse foco precisa melhorar, talvez eu precise treinar mais a parte de lógica, melhorar a parte de fit cultural, melhorar a parte do que conecta, a seleção dos programas. Então, isso te dá uma direção muito clara do que você precisa fazer para aprovar. É quase como se fosse um engenheiro civil que vai planejar uma casa, um edifício. Ele tem etapas para
construir um edifício, para construir uma casa. E aqui dentro da nossa formação, dentro da Seja Trainee, você tem um percurso muito claro para poder aprovar nos programas de trainees. Não dá para queimar etapa. Não dá para começar a casa escolhendo o azulejo de decoração. Você vai ter que ter algumas partes básicas ali de hidráulica, de elétrica, de assentamento do piso. Não sou engenheiro civil, tá bom? Para poder falar. Fundação, né? Que os engenheiros falam. Mas o importante é você saber que a partir do momento que você entende um pouco mais essa estratégia, a partir do momento que você começa a profissionalizar esse seu momento de trainee, eu falo profissional porque não tem amadorismo aqui não, tá bom? Você vai como amador ali, você se quebra a cara. Agora, se você trata isso de forma profissional, marcando onde chegou, o que estudou, o que fez, em que pé que chegou, cara, você consegue sim competir nos principais programas do mercado, fechado? Então, basicamente isso, avalie essas questões, tá bom? E se você já é aluno, espere esse um mês. Se você ainda não é aluno, cara, aproveita, assiste a formação gratuita, deve estar aí sendo divulgado Maratona Trainee, tá? Digita aí maratonatrainee.com.br, acessa, se cadastra nesse evento, porque é o seu primeiro passo para depois poder discernir e poder escolher, será que eu faço ou não faço a formação da Seja Trainee? Ou dúvida cruel, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender e que vai ser uma grande virada de chave para sua carreira profissional. Fechado? Curte o vídeo, não esquece, tá bom? Compartilha com outras pessoas, outros amigos aí que precisam saber dessa informação. Até mais, nos falamos.